Saudações, neste vídeo nosso tema será pneumotórax espontâneo. Normalmente o paciente é atendido com uma dispneia súbita ou uma dor torácica súbita ou ambos, e você faz o exame físico, pode já suspeitar ou até já diagnosticar imediatamente o pneumotórax pelo próprio exame físico, principalmente se for um pneumotórax grande ou hipertensivo. Você já deve tomar a atitude imediata no caso do pneumotórax hipertensivo. Não precisa fazer exame para o diagnóstico, mas em se fazendo necessário o exame de imagem, normalmente o raio-x de tórax PA com o paciente em ortostática é o exame inicial. E na radiografia de tórax, o que nós vamos procurar áreas onde há uma radiolucência, uma radiotransparência, como aqui, como essa faixa, e a ausência de vasos pulmonares. Observe que nessa região você vê uma área mais escura, homogeneamente escura, e não temos vasos pulmonares. E observe também essa fina linha, que é a linha da pleura visceral. Então, daqui para cá você vê vasos pulmonares e, portanto, o parênquima pulmonar acabou aqui, na linha da pleura visceral. E essa espessura toda aqui, hipodensa, radiotransparente, radiolucente, é o pneumotórax. Se você comparar com o outro lado, você vê vasos pulmonares. Bem na periferia você não consegue ver os vasos pulmonares, isso é normal. Mas você vê um fino reticulado, um fino pontilhado, bem discreto, em condições normais. Compare com o outro lado que você não vê isso, não vê esse fino reticulado, esse fino pontilhado. Aqui no pneumotórax você vê uma radiotransparência homogênea. Quando você não faz o diagnóstico logo de saída, uma possibilidade é você fazer a radiografia em expiração, porque em expiração o parênquima pulmonar vai ter menos ar, então vai ficar menos escuro, vai ficar mais branco, e o pneumotórax vai continuar escuro, então vai aumentar o contraste entre o pneumotórax e o parênquima pulmonar. Vai facilitar a visualização do pneumotórax, é uma possibilidade. A outra possibilidade é você fazer um ultrassom que vai detectar o pneumotórax, e a terceira possibilidade é você fazer uma tomografia computadorizada. Veja este caso aqui na radiografia, você tem um imenso pneumotórax à direita, você veja que há uma radiotransparência, não há vasos e o pulmão está completamente colapsado aqui. E um importante desvio da traqueia do coração, de todas as estruturas mediastinais para o outro lado. Isso é diagnóstico de um pneumotórax hipertensivo. Isso já neste outro caso passaria facilmente como normal, então nós temos que observar muito atentamente a periferia do pulmão e principalmente o ápice pulmonar. E fazendo essa observação, sempre comparativamente, você veja aqui que há uma linha a mais aqui. Veja que esta é a linha da costela, o córtex da costela. Isso aqui é o córtex da costela, mas há uma terceira linha aqui, que é a linha da pleura visceral. E quando você compara este lado com o outro, você vê que aqui não tem vasos, não tem o fino reticulado, o fino pontilhado normal. Veja que está mais escuro, mais radiolucente essa região. Então, é o pneumotórax, um pequeno pneumotórax aqui no ápice. Ele fica no ápice porque o ar sobe, o ar é leve. O ar é leve, então ele sobe e acumula-se aí no ápice. Então temos que prestar muita atenção nos ápices pulmonares. Observe aqui. Então você tem a linha da pleura visceral aqui. Isso aqui é córtex da costela e a linha da pleura visceral. E aqui a ausência de vasos, portanto um pequeno pneumotórax. Na tomografia computadorizada, evidentemente fica muito mais fácil de fazer o diagnóstico de pneumotórax. Você deve usar aí a janela de pulmão.
porque na janela de mediastino o campo pulmonar fica completamente preto, então você não vai conseguir fazer o diagnóstico de pneumotórax usando a janela de mediastino. Deve-se usar a janela de pulmão. O pulmão normal tem essa cor cinza e o ar fica preto, fica escuro. Então veja aqui o pneumotórax, aqui a linha da pleura visceral e aqui o pulmão. Então pneumotórax aqui à esquerda, o lado direito está normal. A tomografia do tórax, além de fazer o diagnóstico de pneumotórax, permite que você muitas vezes detecte a causa do pneumotórax. Veja, neste caso você tem aqui um pneumotórax, seu pulmão aqui, inclusive com uma atelectasia compressiva, né? Essa opacidade é uma atelectasia compressiva, e você tem bolhas subpleurais. Veja aqui uma bolha subpleural, outra bolha, pequenos cistos aéreos também, outra bolha subpleural. Então você tem o pneumotórax, a atelectasia compressiva secundária ao pneumotórax e bolhas subpleurais e cistos aéreos pulmonares. Vejamos mais esses dois casos, um pneumotórax, aqui o pulmão e a pequena bolha subpleural apical. Veja esse outro caso, temos aqui o pneumotórax, a faixa escura, o ar fica preto na tomografia, pulmão e a pequena bolha subpleural apical. Então a tomografia é bastante importante nesses casos. Observe aqui este caso, você tem o pulmão aqui comprimido, você tem áreas de enfisema pulmonar, essas áreas mais escuras, com parênquima mais rarefeito. Você tem o pneumotórax aqui na região anterior e essa área, ela não é um pneumotórax, ela é uma grande bolha enfisematosa. Observe aqui a parede da bolha. Então, observe aqui a parede da bolha. Então, é uma grande bolha enfisematosa. Veja como é diferente do pneumotórax. Aqui está a superfície da pleura e aqui está o pneumotórax escuro. Aqui você tem a parede da bolha. Aqui nós não vemos porque ela está colada aí na parede torácica, mas aqui a gente consegue ver aqui. Então é a parede de uma bolha enfisematosa. Veja esse outro caso, veja aqui o pneumotórax e enfisema pulmonar avançado, né, acentuado, múltiplas áreas de enfisema pulmonar. Nesse caso, há também enfisema subcutâneo. Veja um outro caso, deste lado você tem um enorme pneumotórax, tem enfisema subcutâneo, do outro lado você tem áreas de enfisema pulmonar centrilobular, com áreas de confluência, mas não tem pneumotórax, se você vê ainda alguns vasos na região. Veja esse outro caso, você tem um pneumotórax, aqui à direita, a linha da pleura visceral, você tem bolhas enfisematosas e enfisema centrilobular, parece um roidinho de traça, essas áreas mais escuras, mas você observa que tem pequenos pontos, pequenos vasos dentro dela, então não são cistos, são áreas de enfisema centrilobular. Desse outro lado também áreas de enfisema centrilobular, essas áreas escuras, pequenas, parecem ruído de traça, mas tem vaso no seu interior. Diferente da bolha e diferente do cisto, onde não haverá vaso no interior. Veja aqui numa reconstrução coronal, você tem aqui o pneumotórax, você tem bolhas subpleurais, né, bolhas enfisematosas, bolhas, e você tem áreas de enfisema centrilobular, múltiplas áreas, né, essas áreas mais escuras com vaso no seu interior, são áreas de enfisema centrilobular. Veja esse outro caso, você tem aqui nessa tomografia de tórax um pequeno pneumotórax e cistos. Veja que não há vasos dentro, então são cistos com áreas de confluência, aqui são cistos que confluíram e formou esse cisto com morfologia irregular. E além de vasos, existem nódulos nesse pulmão também.
Então isso aqui era um caso de esteocitose, num paciente fumante. E aqui temos uma tomografia mostrando aí o pneumotórax e múltiplos cistos bilaterais, bem delimitados, né, com a morfologia bastante regular. Era um caso de uma linfangioleiomiomatose que evoluiu com pneumotórax. Então, encerrando este vídeo do pneumotórax espontâneo, eu gostaria de realçar alguns detalhes. Um deles é que a procura ativa do pneumotórax, você deve buscar os sinais na periferia dos campos pulmonares e principalmente nos ápices pulmonares. Temos que prestar bastante atenção para detectar pequenos pneumotóraxes. O segundo item é que o desvio contralateral da traqueia, do coração e das estruturas do mediastino é um sinal de pneumotórax hipertensivo, que é uma emergência médica. O terceiro ponto a ser destacado é a realização da radiografia em expiração. Ela pode nos ajudar a detectar pequenos pneumotóraxes. Um outro ponto é a tomografia computadorizada. Além de ficar muito fácil você detectar o pneumotórax, a avaliação deve ser feita sempre na janela de pulmão. Você não precisa de contraste para fazer essa avaliação. Então você detecta muito facilmente o pneumotórax e você muitas vezes detecta a causa do pneumotórax, a presença de enfisema pulmonar, a presença de bolhas subpleurais, a presença de bolhas enfisematosas, a presença de cistos aéreos, né? Doenças que evoluem com cistos pulmonares podem levar a pneumotórax. Ok? Então era isso. Até o próximo vídeo. Obrigado.